Olá pessoal, Cíntia Júlia Sebastião, estou na Universidade Tecnológica de Belgrade. Entrevistarei hoje dois grandes especialistas. À minha direita está o economista Bruno Mainga e à minha esquerda o economista Aldair Nascimento. Então, vamos começar por falar da origem de cada um. Bruno Mainga, fala-me sobre a sua origem. De uma forma mais curta, digo que sou angolano, africano, como todos nós por aqui presentes. E de uma forma mais profunda, digo que sou oriundo das terras da Rosa de Porcelana, propriamente da Latando, né? Mais a norte. De tudo, né? Nesse momento. Uma terra linda e que estou com muitas saudades dela nesse momento. Aldair Nascimento, fala-me sobre a sua origem. Muito obrigado, amada Cíntia. Tenho a dizer que é uma pergunta muito profunda neste caso e deixa-me dizer que eu sou, os meus pais no caso, né, são da província do Ponza Norte, não diferem muito da realidade do meu mais querido irmão, do meio desse conhecimento. Nasci lá também, mas vivi muito pouco tempo. A realidade que conheço é angolandense, infelizmente, mas eu me sinto tão angolano como de qualquer outro ponto. Não importa de Cabinda ao Cunene, desculpe, do mar ao leste, enfim, sou angolano, prefiro identificar-me assim. O mais importante. Mainga, diz-nos como foi a sua trajetória, como chegou até aqui. Isso é uma história muito longa, de certo ponto, mas vou tentar ao máximo, digamos, reduzi-la. É isso. A princípio eu era estudante já em Angola, já estava no ensino superior, estava no segundo ano da Universidade Católica de Angola, a fazer o curso de Economia e Gestão. Certo? Mas, né, segundo teorias de muitas pessoas já crescidas, afirmavam, e com muita certeza, de que o estudo fora de Angola, digamos, no exterior, tem melhor qualidade e tem muito melhor saída no mercado de trabalho. Esse foi um dos motivos que fez com que eu deixasse para trás os 2 anos de faculdade que eu já estava a fazer em Angola, e pelo visto numa das melhores universidades de Angola, até, né, na Católica, e vi a procura de uma nova era, de um novo sonho, digamos, né? Vim para cá, para a Rússia, e vou fazer um curso diferente, né, até certo ponto, porque eu estava a fazer economia como tal, e cá estou a fazer o curso de finanças e crédito, para terminar o curso de finanças e crédito. Mas foi uma boa experiência para mim, até porque consegui adquirir novos conhecimentos já a nível internacional, ou com pessoas de outros países, não com professores, por exemplo, de Angola. E digo que foi uma escolha muito bem feita, apesar de ter os seus lados negativos, mas foi uma escolha muito bem feita. Como qualquer escolha, tem sempre os lados bons e os lados não tão bons, né? Como o caso disso. Foi uma boa escolha. Muito bem, obrigada, Bruno. E do seu lado, Aldair, como foi a sua trajetória? Como foi ter iniciativas de seus familiares, de si mesmo, para poder estar cá a estudar? Eu sofri uma grande influência do meu pai, né? No caso, os nossos pais. Também, por sorte do destino, formaram-se cá. E quando criança a gente foi mantendo esse contacto, sempre bebi um pouquinho daquilo que é verdadeiramente a Rússia, né? E sempre houve aquele desejo de um dia poder conhecer, poder formar-me lá. Após eu ter terminado o ensino médio, acredito, eu já sabia aquilo que eu queria ser. Eu queria me formar em gestão financeira. E não sei, talvez por falta de conhecimento de minha parte, se havia este curso a ser lecionado nas faculdades angolanas ou não tinha qualquer conhecimento, o que é provável que não havia.
E então surgiu-me depois essa oportunidade de vir para cá, mas em grande parte foi mesmo por influência daquilo cujo o meu pai construiu durante esses anos e levou um pouquinho para casa. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Altair. Bruno, diz-nos como foi o teu processo de adaptação cá na Rússia, visto que a Rússia tem 4 estações climáticas e Angola simplesmente passamos por 2. Para lhe ser franco, no que diz respeito à adaptação, sem medo de errar, posso dizer que até hoje, nos momentos atuais, não sinto que já consegui me adaptar ao clima russo. Tudo porque, digamos que 20 anos da minha vida, eu vivi sob uma estação um pouco mais, ou melhor, mais quente, né, digamos, e num país com praticamente, digamos, 2 estações que nós temos lá, o tempo chuvoso e o tempo de calor, no fundo, mas terra dizendo. E vindo para a Rússia, encontrei um clima praticamente diferente. São 4 estações, que a pior delas para mim é o inverno. Se antes era uma espécie de expectativa, saber o que é isso, o que é inverno, por exemplo, o que é sentir a neve, como é que é isso, afinal de contas, né? Quando a pessoa chega para cá, sente que afinal de contas a neve não é aquilo que nós víamos nos filmes ou almejávamos, pensávamos isso, é algo muito mais profundo do que aquilo. Mas a sensação não é A sensação não é a mesma, é boa nos primeiros dias, né, digamos, quando ela está a cair, aquele primeiro impacto, primeiro contacto. Foi uma coisa linda, mas com o decorrer dos meses, com o decorrer do tempo, a pessoa o corpo se sente saturado com esse clima, digamos, com que ele não está habituado, não está acostumado. Então, por isso que eu posso dizer, né, que eu não consegui me adaptar até hoje, até porque sempre que há frio eu sinto-me frustrado, digamos, né? Quando é que isso vai acabar? E aqui na Rússia, no calendário, né, aparece que as estações são por aí de 3 meses, mudam de uma para outra, mas o inverno parece que dura 6 meses. Demora muito tempo, faz muito frio, são menos 30 graus. Para quem está habituado a viver num país com mais 27, por exemplo, né, digamos, é meio complicado até hoje. Eu não digo que já consegui me adaptar na totalidade, né? É uma adaptaçãozinha, digamos, até 50% talvez, mas na sua totalidade não consegui me adaptar até hoje. Com certeza. Altair, neste momento, faço a mesma pergunta para você. Como foi o teu processo de adaptação? Muito obrigado. É um processo, como é que eu hei de dizer, não tão dinâmico como se esperava, né? Eu concordo plenamente quando ele diz que cada dia que a gente passa, a gente vai adaptando-se, né? Nós vamos nos adaptando dia após dia. Estamos aqui aproximadamente há 6 anos, certo? 6 anos. Há 6 anos e tem sido uma luta constante, digamos assim. Adaptar-se frio, muito frio mesmo, temperaturas negativas, menos 30, por aí. Para nós que estamos habituados a um clima tropical, quente, seco, desértico, quente, né? Assim a gente trata. Então tem sido uma adaptação diária, que não só a respeito das questões climatéricas, né, que o país nos oferece, mas também a cultura. Nós estamos num país completamente diferente, onde as pessoas comportam-se de modo diferente, falam de modo diferente. Enfim, então tem sido uma luta diária em estarmos a nos adaptar, né, mas tem sido uma experiência boa, eu acredito, né? Vão ser momentos que estarão marcados em nossas vidas para sempre, que nem uma tatuagem. Acredito que isso é impossível apagar. Com certeza. Mas acredito que tem sido uma adaptação constante, diária e, enfim, por aí. E ainda sobre a língua, quais foram os métodos afetivos no processo do estudo da língua, visto que ela ocupa o 4º lugar em línguas mais difíceis do mundo? Como foi a tua adaptação? Como sempre, sou uma pessoa muito sincera. No que diz respeito à língua russa, é um bicho de 7 cabeças. É um problema muito grande, né? Mas como qualquer problema, com força de vontade, é sempre possível resolvê-lo, é sempre possível
dar uma curva, né? Esse mesmo problema. No que diz respeito à aprendizagem, no aprendizado, eu tive contato, meu primeiro contato com a língua russa foi em Angola ainda. Eu tinha lá os meus, penso, 7, 8 anos. Como o meu camarada aqui já disse, que os nossos pais também estudaram aqui. Isso também foi fruto, fez com que nós pensássemos em estudar cá. Também serviu como influência, melhor dizendo. Aos 8 anos eu tive meu primeiro contato com a língua russa, a partir de desses cassetes daquele tempo que o pai trouxe da União Soviética, de um multifilme, dos desenhos animados aí, que chama-se No Pagadi, em russo. E a partir de lá nós vimos aquelas letras, né? Só que estranhas, e que nunca pensámos que um dia poderíamos até compreender o que estava escrito aí. Só para dizer que atualmente, quando eu vejo para aquelas letras, quando eu olho para aquelas letras, fico admirado. Atualmente sei isso, sei o que está escrito aí concretamente. Quando cheguei para a Rússia, isso em 2009, novembro, se não estou em erro, eu vi que estou num mundo não normal, digamos, ou um mundo diferente do meu, um mundo diferente do meu, porque em todo sítio, enquanto eu olhava, havia letras trocadas nas paredes, um R trocado, uma letra que não sei como ler, até palavras impossíveis de serem lidas. Isso foi depois de eu sair do aeroporto, depois de sair de Domodedovo, em Rua de Moscou, foi essa sensação que eu tinha. Onde que eu vim? Que país é esse? É isso. Que país é esse, afinal de contas? O que está escrito aí? Havia sempre aquela tendência de querer ler, até porque eu tinha comigo um alfabetozinho que eu pude fazer download da internet. Foi mais ou menos assim. E quando nós chegamos na cidade em que nós viemos propriamente estudar, isso é Belgrado, aí começou a luta. Começou a luta com um ano de preparatório, em que nos primeiros 3 meses quase que não sabíamos mesmo nada, mas no 4º mês já era possível assim um pouquinho compreender, sim, já conseguíamos fazer as nossas compras individualmente, sem a ajuda dos mais antigos. E por meio também de muito estudo, digamos, na preparatória, lendo sempre as gramáticas, fazendo as tarefas de casa, foi possível dar a volta a esse problema que a princípio nós tínhamos, né? Que era a possibilidade de aprender a língua, né? Eu tinha sempre uma pergunta que eu fazia para mim, fazia sempre para o nosso camarada que também já foi, né? Para o Lourenço, será que ele não fala russo? Ele sempre dizia, olha, não se preocupe, Bruno, quando tu começares a falar russo, até tu não vais notar, não vais perceber. E eu não acreditava, né? Mas olha, ele disse certo. E eu mesmo que eu transmito para as pessoas que vêm para a Rússia pela primeira vez, né? Tem aquela dúvida na cabeça, será que eu vou aprender essa língua um dia? Tu vais aprender. Mas resumindo e concluindo, é tudo uma questão de tempo. Tempo e dedicação são os fatores primordiais para com que a pessoa aprenda essa língua. Caldeiro Nascimento, a mesma pergunta faço para você. Como foi o teu processo de adaptação na língua russa? Ok, obrigado. Eu recordo que aos 7 anos, provavelmente 7, 6 anos, eu sempre mantive contato, isso devido à influência que já expliquei, que o meu pai teve aqui, então tive sempre livros, música russa, videogames, filmes em russo, né? Claro que na altura não percebia, mas houve uma razão que me fez interessar-me pela língua. Eu recebi um videofilme não tinha sido enviado pelo meu pai, mas eu não sabia como ler o título do filme. Então a primeira frase que eu aprendi em russo foi o título deste filme, que foi ensinado por acaso pelo pai dele, que ele sempre manteve contato conosco, então ele ensinou. E o título do filme era Nhepa Bidimo e Dracon. Ele ensinou-me, eu era puto, né, na altura, e gostei de como aquilo soava, como as palavras, né, tinham que ser articuladas e tal, a fonética. Eu falei, uau, acho que é isso, a próxima língua que eu quero aprender. Então, deste modo, o interesse começou por aí. Após a nossa chegada cá, isso em novembro, acredito, novembro de 2009,
Escrevemos, né, naturalmente no curso de línguas e a gente foi aprendendo alfabeto. Às vezes nas primeiras aulas nós não sabíamos nada e tínhamos que gesticular com a professora e tudo mais. Foi um processo difícil, mas se calhar o russo é como muitas outras línguas, né? Precisa-se de tempo, não é necessário que a pessoa apresse-se, né, para aprender a língua, mas foi um processo demorado, né? Até agora a gente aprende. Demorado, não tem como. É Com certeza, muito difícil decorar ou conhecer aquelas palavras, principalmente que a gente pouco utiliza. Caninhas, não? Há uma tendência natural das pessoas decorarem ou conhecerem aquelas pessoas que usam no dia a dia e tudo mais, mas tem sido uma experiência boa, difícil, mas é um desafio, como todo e qualquer desafio deve ser enfrentado com cabeça erguida, atenção e sem pressa. Pois, acredito que mesmo vendo por 4 anos aqui não aprendemos ela no seu todo. Não, nunca. Não, nunca. Claro que não mesmo. E Bruno Maiga, que impacto teve ao interagir-se com a cultura russa? Impacto. Impactos 4. E assim, a cultura russa, né? Eu não sei se foi fruto do tal filme que os nossos pais, digamos, né, trouxeram para nós da Rússia, ou de alguns brinquedos russos que nós já tínhamos naquele tempo. Eu me apaixonei a princípio pela cultura russa ainda na infância, né? Isso a partir do multifilme que assistia sem parar. Até hoje tenho decorado todos os capítulos, todos os movimentos do No Pagadia, até eu sei. Se tu me disseres, por exemplo, o que é que o Volg fez aí, o que é que o Zayas fez aí, eu consigo dizer tintim por tintim o que é que ele fez concretamente. E se formos falar da cultura russa como tal, é uma cultura muito rica. Até porque é uma cultura muito remota, né? Que teve o seu aparecimento propriamente em Kiev, né? Que era onde habitaram os primeiros povos russos, propriamente na atual Ucrânia. Então, os primeiros russos que se eram chamados de russos habitaram lá e depois que foram se fazendo um êxodo para outras zonas mais além da antiga capital do Império Russo. Na cultura russa encontramos muitas coisas boas, muitas coisas bonitas e interessantes, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma matrioshka, por exemplo. A matrioshka para mim é um símbolo russo muito lindo. Temos a própria música russa. A música russa é muito boa, sim. Mas só que falando da cultura russa de uma forma inevitável, nós começamos também a falar da cultura ucraniana, da cultura bielorrússia, porque são países muito próximos em que, em termos culturais, não se diferem muito, tanto em termos culturais como em termos religiosos, digamos, né? Por mim, até hoje, né, são um só povo. Motivo pelo qual eu não consigo discernir quando é que estou perante um russo ou perante um bielorrusso. Para mim são a mesma coisa, são essas mesmas pessoas. A adaptação foi boa, digamos, né? No que diz respeito ao comportamento dos povos, né? Eles são muito diferentes de nós, no que toca ao comportamento. A cultura que há em relação à nossa cultura é muito diferente mesmo. Aqui, por exemplo, eles são pessoas calmas, né? Não conversam com quem, por exemplo, não conhecem, só mesmo assim do nada. É diferente. Nós, por exemplo, no autocarro em Luanda, nas maiores partes de Angola, né? Podemos entrar no autocarro e de repente estamos a falar com uma pessoa que não conhecemos. Até dá-nos aquela impressão de que nós conhecemos aquela pessoa há séculos, estás a ver? Mas isso aqui na Rússia isso não acontece mesmo. Se tu não conheces a pessoa, você não tem como falar com ela. Eu ainda me lembro, né? Nos meus tempos da preparatória, né? Que nós chamamos aqui de PATFAC, eu tinha um hábito, o costume, a cultura angolana, digamos, de cumprimentar as pessoas, né? Estás a passar perante uma pessoa? Boa tarde, tio. Tudo bem? Boa tarde, tio. O tio responde também para ti. Tudo bem, menino? Tudo bem. Eu vim para a Rússia, está a cumprimentar. Здравствуйте, dядя. Ele está me olhou para mim como se fosse um idiota. Eu não compreendia. Eu pensava que fosse racismo ou algo parecido. Mas não, isso não é uma das peças da cultura deles. Eles não são muito de cumprimentar pessoas que eles não conhecem. São pessoas
muito limitadas, mais ou menos por aí. Pois é. E para o Aldair, teve o mesmo impacto com a cultura russa? Não, o meu impacto foi 7, não foi 4. Teve o sétimo impacto. Tive um 7º impacto. Bom, cultura. Eu entendo a cultura como sendo um conjunto de dispositivos que caracterizam um povo. E quando digo dispositivos, estou a dizer hábitos, costumes, tradições, forma de falar, vestir, etc, etc, etc. Portanto, estamos numa terra completamente diferente. Naturalmente, as pessoas comportam-se de modo diferente. Mas eu costumo dizer que todos os seres humanos são diferentes e iguais ao mesmo tempo. Então nós trouxemos uma cultura, uns hábitos diferentes e houve naturalmente o processo de aculturação, não é? Alguns aspectos o Bruno esteve a dizer que não se fala muito alto na rua, não se fala para quem não convém, conhece. não conheces, por exemplo, não podes dirigir a palavra, mas acho que são coisas simples, né? São fatores simples, básicos de convivência deles e que não tem sido para nós um grande problema em adaptar-se. Claro, não gosta, a gente respeita certos parâmetros, não é? Para não ferir também e não ir contra, né? Não ir contra os hábitos dele, para não sermos também se calhar maus interpretados, né? Enfim, mas acho que é um processo bom, é um processo adaptável. adaptável. Bruno Mainga, já sofreu algum ato de exclusão por ser estrangeiro? Eu penso que isso Por seria ser inevitável. Por ser preto. Sim, vamos deixar as coisas aqui um pouco mais claras, né? Por ser preto. Por ser preto, né? Negro, genuíno, com muito orgulho por sê-lo. Muito bom. Naturalmente já Genuíno não sofri. diria, se calhar foste feito da Nigéria. Não, não por isso. Eu tenho um selo de Bantu. Ok. Isso é inevitável. Para quem vem estudar para a Rússia é inevitável, né? Já sofri sim várias vezes, várias vezes também seria exagerado, né? Mas algumas vezes, né? Atos de exclusão, atos de racismo, né? Até porque eu, nesse momento, né? A jovem que namora comigo é russa. E nas vezes que nós passeamos na rua, essa coisa toda, então para muitos russos não via isso como normal. Então era motivo para xingarem com ela ou para direcionarem algumas palavras ofensivas para mim, né? Já houve casos em que, por exemplo, eu andar na rua sozinho, vinham pessoas assim ameaçando-me de que podiam me agredir ou algo parecido, e eu, como sendo alguém proveniente de umas terras distantes daqui, por exemplo, não via como me defender, por exemplo, né? Só tive que optar pela teoria que nós cá já encontramos. Se alguém tiver, por exemplo, a te ofender ou parecido, não tem porquê de reagir, até porque estarias a perder o teu tempo dando valor à opinião, digamos, não muito inteligente dessa pessoa que ofende, dizendo que tu és preto, o teu lugar não é aqui, e vês fazer o quê? Por que não estás lá em África a comer bananas, por exemplo? Hoje já apareceram pessoas também fazendo perguntas do gênero, perguntas, digamos, estúpidas até certo ponto, né? Digamos, né? Chegar a perguntar, no vosso país tem prédios, tá? Vocês em África, por exemplo, andam de mãos dadas com os macacos na rua. E para quem está distante da família, para quem está precisando de palavras de apoio, né? Isso é realmente chocante, isso realmente marca com a pessoa. Né? Existem aqueles que ainda chegam e te tocam a saber se está debutado. Isso. Isso é o mais Já aconteceu séries de que, por exemplo, eu andava da rua e o menino pequeno russo diz para a mãe, mama, dia de Zagariel, tipo, mãe, o senhor queimou, o queimou, está queimado. Está queimado, Entende? Uma criançazinha não sabe. Epá, se formos a ver nos tempos antigos, né, nos mídias, por exemplo, nos desenhos animados, né, que eu defendo como um dos fatores essenciais para a formação da personalidade de qualquer criança, não apareciam, digamos, personagens negros, digamos, né? Então, ele não via negros, nunca viu um negro na vida dele. Então, quando ele fica com aquele choque, e quando tem aquele choque, a tendência é explodir mesmo, explodir perante a mãe, perguntando na mãe, o que é isso?
Estás a ver? Foi mais ou menos isso. Então, mas esses e outros fatores, né, são aquelas coisas negativas que faz com que as pessoas pegam nela, se transformam em algo positivo e continuam a andar. Yeah, continuam a andar. Mas infelizmente houve casos de pessoas que não conseguiram suportar tudo isso. Tiveram que ir embora, tiveram que abandonar os estudos. Se estamos aqui onde nós estamos, foi um fruto de muita coragem, suportar todas as ofensas diárias, todos os dias, né, que nós andamos, é quase a mesma coisa, né? Foram tempos difíceis, né? Mas atualmente já está um pouco mais calmo, fruto da globalização, talvez. Com certeza. Não, eu penso que a discriminação como tal, acho que não diria, né? Talvez no princípio, no primeiro ano, acredito, sempre que a gente fosse às salas de léxias, né, que são os anfiteatros, no caso, a gente sentasse numa fila e acontecia que muitos, ou ninguém, praticamente ninguém sentava mais naquela fila. No princípio isso aconteceu, às vezes uma exclusão mesmo no seio do grupo, estrangeiro era mesmo posto do lado estrangeiro, nacional do lado nacional, tanto é que na lista de presenças, né, primeiro estão os russos, mas acho que é ultrapassável. Agora na rua, um outro comentário que por acaso para mim não é importante. Então, um ou outro aconteceu, mas não nada significativo, que me ofendesse, que me ferisse como tal, não aconteceu nada. Eu penso também que os russos não ofendem os cães, né? Só por os músculos, penso 2 vezes antes de ofender. Bruno Mendes, que impressões tem do sistema de ensino russo? O sistema de ensino russo posso caracterizá-lo como um dos melhores do mundo. Apesar de no ranking mundial das melhores, digamos, universidades, não constar nos primeiros lugares uma universidade russa, né? Coisa que eu também até hoje não compreendo. Mas eu tenho a dizer que é um ensino muito bom, né? Tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos, mas optaria por falar somente dos aspectos positivos, que é, por exemplo, que baseia-se em aulas teóricas e aulas práticas, né? Aulas de laboratório, aulas de campo. O estudante, antes de terminar o seu tal profissional, já tem um contacto mais próximo com o que virá a ser no futuro, por exemplo. Que acontece praticamente o contrário no nosso país, infelizmente. Mas as coisas vão mudar, com certeza. E alguém no distrito, que impacto ou que impressões tem sobre o sistema de ensino russo? Digitais. Brincadeira. Boas impressões, naturalmente. Eu caracterizo o sistema de ensino russo como um pouco burocrático. Há uma entrega dos professores, né? Isso sente-se quando tu vais, sei lá, fazer uma prova, vais ter com o professor, os professores não colocam barreira para tal. Basta tu veres a disponibilidade do professor nas cátedras, né? Se estiver disponível, ele vai te receber, vais discutir com ele. Eu acho muito bom. E um aspecto muito positivo que eu vejo cá é que os alunos, por exemplo, que não conseguiram fazer a prova a tempo, não precisam pagar para poder fazer a prova novamente. Não precisam ter que escrever um documento que não vai ser lido. Marcas com o professor, não te vês preparado aquela vez, vai ter com o professor, ele vai te examinar, se estiveres apto, então ele assina-te, né? Mas acho que é um método de ensino muito bom. Seria muito bom, eu acho que até certo ponto a nossa capacidade de percepção é um pouquinho baixa, naturalmente, devido à língua. Nós falamos português e aqui é uma língua completamente diferente e a gente acaba, por muitas coisas, né, não perceber. Acho que se nós adaptássemos um pouquinho o método de ensino russo à realidade angolana,
seria muito bom, seria salutar, de engrandecer em prol do fortalecimento do nosso ensino, né? E com o objetivo de formarmos naturalmente quadros melhores, quadros qualificados, porque não adianta apenas termos quantidade se não tivermos qualidade. Aliás, de nada serve a quantidade se não tivermos alguma coisa que se colha, que se aproveite. Então acho positivo o método de ensino. Bruno Mainga, sucessos já alcançados como estudante cá na Rússia? Sucessos. De momento, sucessos penso que não são muitos ainda, devido ao facto de que estar ainda a me formar. Né? Mas, no que respeito ao preenchimento de um currículo, eu penso que já posso preencher com mais digamos, mais alguns pontos, né, adicionais. Mas no que diz respeito ao sucesso como tal, penso que ainda não existem. Existirão quando nós voltarmos ao nosso país e ajudá-lo no seu desenvolvimento. Aí poderíamos dizer que não, vale a pena nos formarmos muito bem e estamos a ajudar a Angola a evoluir e ir cada vez mais em frente. Bom, sucessos alcançados. Eu acho que a primeira vitória para mim é ter conseguido chegar à Rússia. Acho que é o primeiro sucesso, porque eu penso que nem todos têm a oportunidade de poder sair da Angola para ir se formar num país estrangeiro, né? Europeu no caso. Então a primeira vitória começa por aí. Segunda, eu penso que durante 6 anos a gente construiu amizades, a gente conheceu pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para o nosso fortalecimento. Segunda vitória. E a terceira, eu penso que é a fundamental, né? O objetivo que cá nos trouxe, que é a formação. Nós estamos a terminar já o 5º ano, restam-nos aproximadamente 2 meses, né? Então... Bruno Mainga, chegamos na nossa reta final, né? Que mensagem gostaria de deixar para os estudantes que estão por vir e para os que ainda não terminaram, que na qual estes são os que estão aqui? Uma vez que estamos na nossa reta final, eu já gostaria de... Eu quero agradecer a equipe toda e dizer que o vosso projeto é muito bonito, muito bom, que continuem apoios à nossa ida, apoios à ida de alguns membros do vosso projeto, por exemplo. É mesmo muito salutar essa vossa ideia. A mensagem para as pessoas que estão interessadas ou para as pessoas ou para os estudantes já cá presentes é que, em primeiro lugar, saibam ouvir os antigos, as pessoas que estão aqui há mais tempo, até porque eles já trilharam alguns países, alguns caminhos desse país, né? Ou dessa cidade, que dediquem-se aos estudos, né? Não optem muito pela diversão, pelo entretenimento, mas isso não quer dizer que vocês vão subtrair, né? essa faceta do dia a dia da vossa vida, né? Do dia a dia de vocês. Que sejam bons estudantes, façam as tarefas de casa, que é muito importante mesmo, para que vocês passem de ano cá na Rússia. Estudem pensando que vocês serão alguém no futuro, né? Repletos de muito profissionalismo e cada vez mais interessado em ajudar o nosso país, Angola, a crescer. Aldeia mesmo, faço para você que mensagem gostaria de deixar aos que estão a ouvir, os que ainda se encontram cá presentes? Obrigado, Cíntia. Para os próximos estudantes, mensagem de coragem, de força, perseverança. Não desistam e nunca se esqueçam daquilo que vocês são, né? Na verdade, de onde vêm e para onde vão. É importante a gente conhecer quem nós somos, de onde a gente vem e para onde a gente vai. E o fundamental também, o principal objetivo que cá nos trouxe. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Muito obrigada a todos. Terminamos assim a nossa entrevista com 2 grandes economistas.